Você já pensou se as 7 virtudes celestiais fossem os Brawlers? Bom, eu e o participante especial pensamos e vamos listar todos eles nesse vídeo. E as 7 virtudes celestiais são a paciência, a humildade, a castidade, a generosidade, a bondade, a temperança e a diligência. Cada uma dessas 7 virtudes, existem Brawlers que representam elas, começando pela paciência. Paciência. Bo. I am guided by the spirits. A paciência é descrita como a capacidade de esperar por algo sem perder a calma ou se desesperar. E o Bo é sem dúvidas um dos Brawlers mais pacientes e calmos do Brawl Stars, atuando como um padrasto para 2 crianças, que no caso são o Leon e a Anitta. O Bo sempre apresenta estar tranquilo, e na sua própria descrição é dito que o Bo sobreviveu na selva, usando somente itens da lojinha de lembrancinhas do Star Park. Isso depende muito de paciência, sem contar suas falas, que mostram o quanto que ele é paciente e pacífico, sendo um dos Brawlers mais tranquilos de todo o Brawl Stars. May you find peace. There is no death, only a change of worlds. I am guided by the spirits. Temperança, Barry. The sound of salty tears brings sweetness to my ears. A temperança não é nada mais que a qualidade ou virtude destinada àqueles que são moderados, comedidos e equilibrados. Quem melhor para esse exemplo, se não o próprio Barry? Como vocês já devem saber, ele trabalha na loja de doces da Mandy, e pode ter certeza que trabalhar lá não é para qualquer um. Somente uma pessoa muito controlada e moderada conseguiria aguentar ficar o dia todo junto do Chester e do Mandy, meu Deus. Junto do Chester e da Mandy. O Chester é um pateta que se diverte infernizando a vida dos outros, com suas inúmeras pegadinhas. Já a Mandy é uma pessoa que parece normal à primeira vista, mas perde a linha muito fácil. E quando fica surtada, fica até pior que o Chester. E no meio disso, a gente tem o Barry, que não só tem que limpar a bagunça dos dois, como também, de alguma forma, ainda gosta de estar lá. E o fato dele se importar e até gostar dos 2 malucos que infernizam a vida dele, só mostra o como o Barry consegue se manter são no meio deles, sendo o equilíbrio perfeito pro grupo. Sendo assim, pra mim o Barry é um exemplo mais que perfeito de alguém que possui a virtude da temperança. Castidade. Sam. Time to show the kids how it's done. Castidade é descrita como a virtude de manter o amor verdadeiro acima dos impulsos, de agir com respeito, cuidado e intenção. E o Brawler que mais representa essa virtude é o Sam. Ele demonstra um amor genuíno pela Belly, tanto que ele diversas vezes menciona a própria Belly em suas falas. E ainda por cima colabora e ajuda nos planos da Belly. E em todos os roubos eles estão juntos e tem até uma filha. Tá bom, eu sei que o Sam odeia robô e tal, mas eu tenho uma boa teoria pra ele ter uma filha robô. E pra quem quiser saber dessa minha teoria, eu vou deixar ela aí na descrição se você quiser saber dessa minha teoria. Gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento ou apreciação por algo ou alguém bom que nos acontece. E pra mim, o Stu se encaixa perfeitamente nesse tópico. Muitos podem não saber, mas como é dito na própria descrição do Brawler, o Stu é um personagem com muitos anos de carreira já, o que nos leva a entender que ele provavelmente já deve ter pelo menos uns 30 anos de carreira nesse ramo de acrobacias. E com o tempo, o Stu foi ficando um pouco enferrujado, assim como também diz em sua descrição, com ele estando bambo já e possuindo amassados na lataria. Além disso, tem diversas falas dele onde a voz engasga, mostrando que a época de ouro dele já passou. Ele poderia simplesmente desistir de fazer o que ele faz, ter uma crise existencial ou simplesmente ficar de mal com a vida. Mas o que o Stu fez é muito pelo contrário. Ele continua se superando mais e mais nas acrobacias, dominando completamente todo tipo de manobra, mostrando que a idade é só um número pra ele. E além disso, ele também adotou 2 crianças órfãs e começou a cuidar delas como se fosse o pai delas. E também ensinou tudo que ele sabe pra Bonnie e pra Janet. Além de continuar fazendo o que ele faz alegre e sempre se superando apesar das adversidades, o Stu também passou o seu legado para uma futura geração, mesmo sem ter obrigação nenhuma de cuidar e ensinar as suas 2 filhas adotivas. E por isso, pra mim, o Stu é um grandiosíssimo exemplo de gratidão. Generosidade. Pouco. Too bad, man. Generosidade ou caridade é descrita como cuidar do outro sem esperar nada em troca, é oferecer do que se tem, tempo, atenção, apoio com o coração aberto. E convenhamos, o Poco é sem dúvida um dos Brawlers mais gente boa do jogo. O cara literalmente ataca com música e ainda cura os aliados. Isso por si só já mostra que ele é a caridade em pessoa. Ou melhor, em esqueleto. Ele acredita que a cura vem da música. Isso está relacionado com seu super.
E ele tem várias falas que diz sobre sua música. Feel the power of music. Então por isso, pra mim, o pouco seria caridade. Diligência, Larry e Larry. A diligência é o ato de ter cuidado ativo, empenho, presteza, zelo ou fazer algo com atenção e cuidado. E quando eu penso nessa virtude, o melhor exemplo que vem na minha mente são os gêmeos Larry e Larry. Eles dois trabalham vendendo tickets do Star Park. E além de fazerem bem esse trabalho, eles também têm um dever maior que esse. Os dois sempre ficam de olho pra ver se tem alguém saindo da linha, sempre zelando pelo bem das pessoas do parque. O Larry é o famoso garoto exemplar, sempre vai seguir as regras e procurar prender aqueles que não a fazem certo. E por mais que o Larry seja mais rebelde, ele ainda assim tem seu senso de justiça, e não deixa impune quem faz aquilo que é errado. Esse chamado de querer manter a ordem e a lei, e sempre ter certeza que fez um ótimo trabalho, é pra mim o que coloca a dupla dos gêmeos como um ótimo exemplo de diligência. Cabe aí, foi mal pelos erros, tá? Eu sou assim mesmo, eu tenho uns erros de dicção ferrado. Mas valeu, Gus, por ter me chamado, tamo junto. Humildade. Low. Uncontrollable. A humildade é descrita como saber do próprio valor sem precisar se exibir, é fazer o bem em silêncio, com o coração leve, sem esperar aplausos. E olha, o Lu é exatamente essa virtude, pelo que foi visto em suas animações ou pelas suas próprias falas. Um dos motivos dele ser humilde é na animação de Natal de 2020, em que ele ajuda o Tiki que estava triste, pois o Mr. P não deixou o coitado entrar no hotel dele. Ele também tem algumas falas do tipo: Uncle Lou is here for you. Agora vamos ser sinceros, o Lu pode ser até humilde, mas ele também é meio burro. O cara quer simplesmente vender sorvete no meio do Monte Everest. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado Nestão por ter aceitado meu convite para aparecer aqui e tamo junto. Então é isso, obrigado por assistir e até a próxima.